A paz, amados irmãos, venho trazer uma palavra aos nossos corações, venho falar sobre fé. O processo, entre a fé e o cumprimento da palavra de Deus. E quero trazer essa reflexão, o qual Jesus deixou para nós, que assim possamos compreender se estamos na prática dessa fé, a fé sobrenatural, a fé que produz o milagre. Milagre esses que nós estamos buscando, desejamos e lutamos. Assim como aqui, esse homem, ele encontrou o milagre. Então aqui está o resultado daquilo que tanto se buscava. Então aqui nós estamos em Marcos, no capítulo 5, no versículo 19, vai dizer: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então, esse é o resultado que nós queremos e desejamos, recebermos a promessa de Deus, as bênçãos de Deus, seja para as nossas vidas, seja para a nossa casa, seja para os nossos entes queridos, nossos parentes, e testemunhar a grandeza de Deus através das nossas vidas. Mas se a gente for trazer essa reflexão, e eu trago aqui até de certa forma de trás para frente, para que venhamos a conquistar isso aqui, é necessário a gente expulsar, vamos dizer, o mal que se opõe para que nós venhamos a receber as promessas de Deus. Então aqui nós vamos ver também em Marcos, um pouco antes, no versículo 8, Jesus diante daquele homem que era endemoniado, e era esses demônios, esse espírito imundo, causador dos problemas, das lutas, do mal que ele estava enfrentando, Jesus vai dizer assim, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então, a nossa luta é contra esse mal que se levanta contra as nossas vidas, para impedir que as bênçãos do Senhor nos alcancem. E para que possamos vencer esse mal, ou tudo aquilo que ele levanta contra nós, contra a nossa fé, precisamos de estar fortalecido no Senhor com uma confiança e essa fé sobrenatural. Então, o mal ele sempre vai se levantar para testar a nossa fé, vai se levantar para que não venhamos a alcançar os benefícios ou a resposta de Deus. E aí nós vamos ver mais aqui em cima, principalmente aqui no
versículo 40, né? Quer dizer, eles estavam passando por uma tempestade, né? Essa tempestade aqui, né, ela, né, foi causada pelo mal, tá? Foi causada por essa legião tentando impedir que Jesus e seus discípulos chegassem até este lugar e operassem esse milagre, né, com essa libertação e assim alcançando não somente a casa, né, desse homem, mas também toda aquela cidade, né? Aí você vai me perguntar, mas o mal pode fazer isso? Né? Ele pode. Se a gente for olhar, né, nas provações de Jó, e Deus deu a permissão, né, de Satanás mexer com tudo, né, vai dizer que um grande vento veio do Oriente, derrubou a casa e matou os 10 filhos de Jó. Então aquele vento, né, foi causado, né, por Satanás. Então, né, o mal ele tem certo poder sobre a natureza, tá? Mas enfim, eu quero trazer, né, não numa questão natural, mas na questão espiritual, né? Que ele levanta, né, o mal levanta, né, tempestades sobre as nossas vidas, né, para fazer com que nós venhamos a parar, a desistir. Mas nós precisamos ter uma fé firme, uma fé forte, uma fé madura, uma fé sobrenatural, como, né, estava Jesus, né? Porque vai dizer aqui, né, que ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Aí os discípulos despertaram. Então imagine como, né, uma pessoa, trazendo para o natural, diante de uma tempestade no mar, né, ao ponto de perecer, está dormindo, né? Então isso significa, né, uma fé, né, madura, né? Uma fé que tem total confiança, né, em Deus, tem total confiança, né, naquele que pode todas as coisas. Então Jesus, né, traz essa referência no qual nós precisamos, né, viver. Nós precisamos ter essa fé, né, sobrenatural, que está acima das tempestades, que está acima dos problemas, que está acima das nossas lutas, né, que nos dá autoridade, né, para calar e aquietar essas tempestades. E o que é interessante, né, é que Jesus fala para os discípulos, né, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras traduções vai dizer, né, ou homens de pequena fé. Então, quer dizer, os discípulos ali que se apavoraram diante da tempestade, faltava esse amadurecimento, essa fé sobrenatural, essa confiança, né? Mas o que me chama mais atenção, né, que aqui no começo, né, do 35, vai dizer, e naquele dia, sendo da tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. Então Jesus, ele estava, deixa eu trazer aqui, né, para o outro ponto, né, trazendo ensinamento, tá, para os discípulos e todos aqueles que estavam ali. Tá vendo? Ele está na parábola da candeia, né, parábola da semente, parábola do grão de mostarda, né? E aqui o mais interessante, né, é a, né, parábola, né, do semeador, né? E a palavra do semeador, né, ela vai nos mostrar, né, o que semeia a palavra, e que estão junto ao caminho são aqueles que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Da mesma sorte, os que recebem, né, a semente sobre pedregais, que ouvindo
a palavra, logo com prazer a recebe, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporâneos. Depois, sobrevindo a tribulação, ou podemos dizer aqui uma tempestade, né, ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são que recebem semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo nos engana das riquezas e ambições de outras coisas. Entretanto, sufoca a palavra e ficam infrutíferas. E os que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos, a 30, outra a 60, outra a 100 por um. Então vamos, né, compreender, né? Vou trazer, né, simplesmente ali para os discípulos. Né? Eles acabaram de ouvir esse ensinamento, né? Jesus mostrando o processo, né? Porque a Bíblia vai nos trazer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando se semeia a palavra, ela, né, produz dentro de nós uma fé. Mas como está, né, o nosso coração, que é essa terra, né, para que venha receber essa palavra, receber essa fé, né, produzir uma fé sobrenatural, produzir uma confiança, né, em Deus de que, né, as promessas vão se cumprir. Então, infelizmente, né, muitos hoje em dia, elas recebem a palavra, às vezes era até uma fé, né, mas essa fé não se torna consistente, não se torna madura, né, não se torna uma fé de fato sobrenatural. Então, vêm as tempestades, né, o mal se levanta, né, criando, né, situações sobre a vida de cada um de nós, né, com tribulações, com tempestade, com lutas, né, para impedir que chegamos, né, a essas bênçãos e essas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Então, o que nós precisamos compreender é esse processo, né, como falei no início, né, entre receber a palavra e a fé e alcançar as promessas de Deus. Então é necessário, né, que cada um de nós possamos amadurecer, né, espiritualmente, amadurecer na fé, né, nessa confiança em Deus, que mesmo diante, né, das tempestades, mesmo diante das lutas, das batalhas, nós possamos ter uma fé com qualidade. Não, né, receber como uma resposta, né, que hoje, claro, Jesus não está do nosso lado para falar, mas imagine se Jesus estivesse e a gente pudesse ouvir dele, homens e mulheres de pequena fé, né? O que é importante, né, que sejamos como, né, aquele centurião, né, aonde recebeu de Jesus, né, homem de grande fé. Nem Israel eu vi uma fé como essa. Então nós precisamos ter essa qualidade de fé, para que assim essas promessas, assim essa palavra de Deus, ela venha se cumprir nas nossas vidas. Então, amados irmãos, eu peço ao Espírito Santo que Ele possa, né, refletir no seu coração, né, essa palavra, essa mensagem, que você possa abrir a sua visão, né, espiritual, né, sobre todos os processos que você esteja passando, enfrentando, e assim você possa alcançar todos os benefícios que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que você possa refletir mais nessa palavra, né? E tenho certeza que Deus vai trazer revelações ao seu
ao seu coração, e assim, né, você irá ter uma fé, né, amadurecida, uma fé sobrenatural, e as bênçãos do Senhor, né, vão te alcançar, e assim você testemunhará as manifestações de Deus para a honra e glória do nome dele. Que todos ficam na paz, em nome de Jesus.